morning, sétimo ano! Chegou a quarta-feira e eu venho apresentar as aulas de hoje. Hoje, vocês terão nessa videoaula uma aula de geografia, uma aula de inglês e uma aula de história, segundo as nossas aulas presenciais. E as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula, uma aula de geografia com o Mr. Sench. A segunda aula, uma aula de inglês, ministrada pelo Mr. Stephanie. E a terceira aula, uma aula de história, ministrada pela Miss Aires. Pessoal, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o momento exato de cada uma dessas aulas, junto com a agenda do dia. Qualquer dúvida, vale lembrar, vocês podem nos procurar pelas nossas redes sociais. Beleza? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima quarta, bons estudos, fiquem com Deus e até amanhã. Bom dia, sétimo ano! Como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Eu espero que bem. Pessoal, hoje, na nossa aula de geografia, eu gostaria de dar continuidade, então, com o nosso conteúdo. Nós encerramos, então, nossa última live, na nossa última aula, o nosso conteúdo, então, do capítulo 3, onde nós falávamos um pouco sobre as atividades econômicas, sobre o urbano e o rural, né, do território brasileiro. E, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar sobre as regiões do Brasil, tá bom? Nós já aprendemos quais são as 5 regiões, segundo o IBGE, vocês lembram lá? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Essa regionalização ela é baseada nos critérios físico-naturais, né? No clima, no relevo, na vegetação. E hoje nós vamos começar a estudar um por um deles, tá? E nós vamos começar, então, estudando nosso capítulo 4, que vai falar um pouco sobre o Sudeste, tá? Então, nós vamos falar aqui sobre o Sudeste. Então, é a primeira região que nós vamos estudar hoje, tá? Pessoal, para o dia de hoje, o que eu vou querer, então? Vou fazer o seguinte, eu vou trazer um vídeo para a gente, tá? Nós vamos assistir esse vídeo juntos, e aí, depois desse vídeo, então, eu vou fazer alguns comentários. Hoje é uma aula mais introdutória sobre a região Sudeste. Então, muita atenção nesse vídeo, porque ele vai trazer algumas características importantes para a gente sobre o Sudeste. Beleza? Então, pessoal, bora para o vídeo. Olá! Aqui está com vocês o grupo que vai representar o Sudeste, composto pela Natalina, eu que estou falando com vocês agora, a Laura, a Jaqueline, o Luiz e a Fernanda. A região Sudeste é a mais populosa do país. Aproximadamente 80 milhões de habitantes. É composta por 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. É a região mais rica do Brasil, com um clima tropical. A região Sudeste não se destaca somente na economia. Por ser tão rica em diversos aspectos, ela recebe pessoas de várias regiões do país e até de fora. Ela se destaca pelas riquezas naturais e pela miscigenação do seu povo. A sua riqueza cultural se deve à mistura de vários povos. Agora vamos fazer uma linda viagem pelos estados da região Sudeste. Espírito Santo. Espírito Santo, a sua capital é Vitória. Quem nasce lá é capixaba.
O Espírito Santo faz divisa com o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. É banhado pelo Oceano Atlântico. O número de habitantes pelo censo do IBGE é de 3 milhões de pessoas e lá é muito interessante, pois lá fica uma das maiores fábricas de chocolate a garoto. Minas Gerais. Agora vamos para Minas Gerais, que também faz a divisa com outros estados, como Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Espírito Santo. Também há uma grande presença de indústria, que também são automobilísticas e indústrias de base. A sua agropecuária destaca-se bastante, a produção de carne bovina, milho, soja, cana-de-açúcar e principalmente o leite e o café. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Toda a sua costa é banhada pelo Oceano Atlântico, o que contribui para o grande número de praias e pontos turísticos. O Rio de Janeiro representa a segunda maior economia do Brasil. A cidade carioca é um dos principais vetores do turismo no Brasil. Agora São Paulo. São Paulo, com mais de 44 milhões de habitantes, cerca de 22% da população brasileira. É o estado mais populoso do Brasil, a terceira unidade política mais populosa da América do Sul. Segundo o IBGE, em pesquisa realizada em setembro de 2015, São Paulo tinha a maior população industrial do país, com a maior PIB entre todos os estados brasileiros. Em 2011, a economia paulista respondia por cerca de 32,1% do total das riquezas produzidas no país, no que se tornou o estado conhecido como a locomotiva do Brasil. O PIB paulista equivale à soma das economias de Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Se fosse um país independente, seu PIB nominal poderia ser classificado entre os 20 maiores países do mundo. Este foi o nosso trabalho. Esperamos que vocês tenham gostado. É isso aí, né, pessoal? Então, finalizado o vídeo. O interessante nesse vídeo é que ele apresenta um pouco de algumas características dos 4 estados, então, que compõem a região Sudeste.
E vocês lembram lá quais são esses 4 estados? Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses 4 estados, então, são os estados que juntos compõem o que nós conhecemos como região Sudeste, tá bom? Então, quando nós falamos, então, de região Sudeste, deixa eu diminuir um pouco aqui, para vocês conseguirem visualizar a página melhor. Quando nós falamos, então, de região Sudeste, nós estamos falando sobre esses 4 estados brasileiros. Beleza? Pessoal, vocês conseguem me acompanhar a partir do capítulo 4 de vocês. O capítulo 4 está na página 38, tá bom? Da seção de Geografia do seu módulo 2. Beleza? Então, pegue aí o seu livro para que você possa acompanhar a aula aqui junto comigo, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Na página 39, a gente já encontra, então, um pouco sobre os aspectos naturais do Sudeste, tá? Não liga aí não, ó. Dá para ouvir meus cachorros latindo. E aí, pessoal, na página 39, vai falar um pouco dos aspectos naturais, sobre o clima, sobre a vegetação, sobre o relevo, tá bom? E hidrografia. Pessoal, sobre o clima, né? O que nós podemos dizer sobre o clima do Sudeste? Vou até subir um pouquinho aqui. Pessoal, quando nós falamos sobre o clima do Sudeste, e esse é o mapa, né, do clima, nós vamos ver que existem 4 principais climas, né, que é em todo o Sudeste, sendo 2 deles mais predominantes. O de amarelo que vocês veem aí, que é o de maior extensão territorial, que abrange maior parte do Sudeste, que pega todos os 4 estados, né? É o clima tropical típico. Pessoal, o que é o tropical típico? É o mesmo clima daqui de Goiás. É o clima que vai dar origem ao cerrado, tá? E aqui no Sudeste nós vamos ter muito cerrado também, como aqui em Goiás. Esse que a gente vê aqui, ó, no cantinho, essa parte roxa, tá? É o clima, então, tropical úmido. Esse clima tropical úmido, pessoal, também chamado de tropical de altitude, tem a ver até porque o Sudeste ele é uma região de planaltos, então é uma região bastante com acidentes geográficos, né? Esse clima é um clima mais úmido, e é nesse clima, pessoal, roxinho aqui, que existia a floresta atlântica, tá? A Mata Atlântica. Hoje nós sabemos, né, que menos de 3% da Mata Atlântica é o que nos resta da vegetação original que existia, tamanho, né, o desmatamento, a exploração dessa região, enfim. Pessoal, ao norte da Bahia, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó, ao norte da Bahia, nós temos aí um rosinha, que é o clima semiárido. Pessoal, o clima semiárido é o mesmo clima do sertão nordestino. É aquele clima onde nós vamos ter a caatinga, né? Muito seco, com cactos, enfim. E aqui no sul, ó, de São Paulo, a gente tem, tá vendo? Bem aqui ao sul de São Paulo, esse verdinho aqui no mapa, que é o clima, pessoal, temperado, o clima subtropical, que é um clima onde as 4 estações são mais bem definidas, é um clima muito típico do sul do nosso país, tá bom? Então, pessoal, olha, existem 4 tipos de climas no Sudeste: o tropical típico, o tropical de altitude ou tropical úmido, o semiárido e o subtropical ou temperado, tá bom? Quais deles são os mais predominantes, pessoal? O tropical típico, que é esse amarelo, e o clima tropical úmido, que está aqui no litoral. Beleza? Sofre influência do mar, né? A gente chama de maritimidade. E aí, pessoal, eu posso comparar, olha, esse mapa com o mapa de vegetação. Nós vamos perceber que eles estão interligados. Aqui no centro, lembra onde nós tínhamos o tropical típico? Eu vou ter esse amarelão, ó, que é o cerrado, tá bom? Aqui no norte, ó, onde eu tinha o clima semiárido, eu vou encontrar o quê? A caatinga, beleza? Aqui no sul, ó,
onde tinha aquele clima mais frio, o subtropical, nós vamos ter as matas de araucárias, muito típicas do sul do Brasil, né, do Paraná, por exemplo. E aqui, esse verde, a floresta tropical, e aqui a gente vê uma parte mais escura, que são as florestas, a vegetação litorânea. E aqui de rosinha, bem no centro, nós temos a vegetação de campos. Lembrando, pessoal, que essa vegetação de campos é aquela vegetação rasteira, formada principalmente por gramíneas e alguns arbustos, beleza? Bom, pessoal, vamos então dar continuidade sobre a hidrografia, né? Pessoal, lembrando que os rios, eles dependem do relevo. Quando nós observamos o relevo da região sudeste, observem, pessoal, que o centro da região sudeste, essa região mais escura aí no mapa, ela é a região de maior altitude, ou seja, mais alta. E quanto mais claro no mapa, mais baixo, tá? Em altitude. Então a gente vê que a região mais baixa está aqui próximo do litoral, com exceção de uma partezinha aqui, ó, que vai caracterizar inclusive aquele clima lá de altitude. Pessoal, e aqui no centro a gente vê então que são regiões mais altas e ela vai baixando então para o litoral. Isso faz, pessoal, com que os rios do Sudeste, como é uma região de planalto, né, é uma região de cristalina antiga, a gente vai ver, pessoal, que os rios, eles são rios também de quê? De planaltos. Então, são rios caudalosos, são rios bastante velozes. E esses rios, vocês lembram para que eles são bons? Para navegação? Não, né? Eles são bons para quê? Para produção de energia elétrica. Por isso, pessoal, muitas usinas hidrelétricas são construídas aqui, tá bom? Na região sudeste. Pessoal, nós vimos isso lá no mapa, né, no videozinho que nós acabamos de ver, mas quando nós falamos sobre a população do Sudeste, nós falamos de uma população bastante diversa, uma população bastante miscigenada, até porque o Sudeste recebe pessoas não só de todo o mundo, mas de todo o Brasil, né? E nós temos que lembrar também que o Sudeste é a região mais populosa que nós temos no Brasil, mais populosa e mais povoada do Brasil. O Sudeste, pessoal, como foi dito, né, de alguns estados lá no vídeo, o Sudeste também é extremamente rico, tá bom? Também é o centro financeiro do nosso país. É onde se concentra o maior número de indústrias, é onde se concentra o maior número de bancos, é onde se concentra o maior número de dinheiro do nosso país, tá? Por isso a gente vai dizer sim que o Sudeste é o centro financeiro do nosso país. Pessoal, e aqui fala, né, um pouco da migração interna. Quando a gente fala de migração interna, nós estamos falando de pessoas que migram, né, que saem do Nordeste, vão para o Sudeste, que saem do Centro-Oeste, vão para o Sudeste. Hoje, pessoal, essa migração mudou um pouco. Alguns anos atrás, era muito comum as pessoas saírem das demais regiões e irem para o Sudeste. Hoje, a migração ela tem acontecido para outras regiões, como o Centro-Oeste, como o próprio Norte, né? Em busca de oportunidades de emprego nessas regiões, por melhores qualidades de vida nessas regiões. Pessoal, essas são algumas características, né? Eu gostaria que vocês lessem aí esse capítulo aí até a página 45, então da página 38 à página 45, e eu vou deixar para vocês como atividade para casa, tá? A atividade da página 46 e 47. Façam a atividade da página 46 e da página 47, tirem a foto, coloquem lá no Google Classroom. Essa atividade vai estar valendo nota, tá bom? Então, postem lá para mim antes da nossa live, tá bom? De sexta-feira. Pessoal, por quê? Na nossa live, eu já farei a correção dessa atividade, tá? Então, eu não vou deixar a correção para a próxima aula.
eu farei a correção da atividade igual nós fizemos na nossa live. Então façam, tá? Hoje ainda essa atividade e postem lá no Google Classroom. Estou deixando lá as informações, vocês vão postar dentro do campo lá que eu deixei a atividade, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, podem me procurar, tá bom? Me coloco à disposição de vocês. No mais, pessoal, boas aulas para vocês, tá bom? Boas atividades, né, para vocês. Aproveitem aí essa quarta-feira. Hoje nós temos atividade extracurricular à tarde. Vou estar esperando vocês, viu? Pessoal, Tudo bem, galera do 7º ano? A nossa proposta para a aula de quarta-feira, para a aula de hoje, é um texto interpretação, Text and Comprehension. Nós temos aqui que a gente vai trabalhar com o tema de then and now. Então, anteriormente e agora. A gente está trabalhando com o tema da unidade, que é justamente sobre isso. As coisas do passado e as coisas de agora. Tudo que a gente tem, as características que a gente tem desses períodos. Certo? O texto, basicamente, ele é o seguinte. In the early 20th century, it was unusual for married women to work, except in wartime. However, in the 1950s and 1960s, it became common for them to do so, at least part-time. There was a vast improvement in the standard of living of ordinary people. Life expectancy rose. In 1900, in Britain, it was about 47 for a man and 50 for a woman. By the end of the century, it was about 75 and 80. Several new foods were invented in the 20th century. Sliced bread was invented in the United States in 1928. Chalk ice, went on sale in the United States in 1921. In the early 20th century, films were often shown in theaters. The great age of cinema going was in the 1930s, when most people went at least once and sometimes twice a week. At first, the films were silent, but the first talkie, The Jazz Singer, was made in 1927. Early films were also black and white, but in the 1930s the first color films were made, although it was decades before all films were made in color. Então nós temos basicamente um texto que trata das características do passado e as características de agora. Então ele menciona 3 tópicos bacanas. O primeiro, ele fala sobre trabalho, o trabalho da mulher, ok? Então, naquele período, as mulheres não trabalhavam. No período que ele cita aqui, de 1900, do século XX, na verdade, certo? Durante grande parte do século XX, as mulheres não tinham a força do trabalho. E isso foi modificando. E isso era exceto na época de guerra, certo? Porém, dos outros períodos, as mulheres foram conseguindo, já a partir dos anos 50 e 60, as mulheres foram tomando espaço na sociedade, e aí elas conseguiam trabalhar pelo menos meio período, certo? Ou durante a manhã ou durante a tarde. O outro tópico que o livro traz pra gente é o tópico que fala sobre comida, certo? E o tópico principal que ele trata da comida é o pão de forma, o pão fatiado, digamos assim, né? Que ele foi criado, né? Se a gente pode dizer assim, lá nos Estados Unidos, certo? E naquela época ele começou a ir para o mundo inteiro. Então, assim, foi uma época onde houve uma mudança na comida, digamos assim, né? Depois a gente teve já a fala sobre o cinema, que o cinema das primeiras épocas os filmes eram passados nos teatros, eram filmes silenciosos, alright? Filmes mudos, tipo Charlie Chaplin, creio que vocês já assistiram, e as pessoas iam de 1 a 2 vezes na semana ao cinema. Então era uma atividade cultural muito boa e comum para as pessoas daquela época, certo? E aí depois, ao passar do tempo, aí foi, digamos assim, adquirindo a parte da voz no filme. Então já tinham filmes com voz e ação ali acontecendo, óbvio. E mais à frente ainda começaram a vir os filmes coloridos, porque antes, além de serem
filmes mudos, digamos assim, eram preto e branco, certo? Creio que vocês já assistiram muitos vídeos assim. No YouTube tem vários exemplos de filmes antigos preto e branco. E aí, com o passar do tempo, foram adquirindo as cores e aí foi modernizando até os dias atuais, onde a gente já tem diversas características diferentes nos nossos filmes, nas comidas. Hoje em dia, cada dia surge uma comida nova também, um prato novo, e as mulheres ganham espaços diferentes no mercado de trabalho, certo? Então, esse é o texto que vocês vão ter que trabalhar, certo? A atividade que vocês vão ter que fazer juntamente com esse texto vão estar lá no Google Classroom. E aí vai ser uma atividade super tranquilinha, porque geralmente essas perguntas estão em inglês, é muito mais fácil de identificar uma resposta em inglês num texto em inglês, certo? Porque eu não vou precisar rebuscar uma forma diferente ou reescrever, eu simplesmente vou pegar a frase lá da resposta e vou passar para a resposta da pergunta, certo? Que equivale à minha pergunta. Super tranquilo, qualquer dúvida, o mesmo esqueminha. Vocês podem tirar a dúvida no grupo, no WhatsApp, e aí eu vou estar auxiliando vocês. Então, lembrando a atividade lá no Google Classroom, texto sobre Dan and Elle, passado e os dias atuais. Até mais, galera. Essa é a nossa proposta para hoje. Tchau, tchau. Hello, sétimo ano. Então, no primeiro vídeo a gente falou um pouquinho aí do que foi o Renascimento, do que foi o Humanismo, e eu dividi o Renascimento em duas partes. Nessa segunda parte aqui, a gente vai continuar falando de alguns outros aspectos do Renascimento na Itália, e vamos ver também o que ocorreu em algumas regiões aí da Europa, porque o berço foi na Itália, porém ele foi para todo mundo, e tem alguns focos aí, alguns artistas espalhados principalmente na Europa. Tá ok? Vamos lá. Renascimento científico foi um período marcado por muitas transformações científicas, como, por exemplo, o heliocentrismo, elaborado por Nicolau Copérnico, onde ele afirma que o Sol é o centro do sistema solar. E assim, sendo assim, a Terra gira em torno do Sol. Diferente do pensamento que existia lá antigamente, lá no medievo, onde eles acreditavam que a Terra girava, que o Sol é que girava em torno da Terra, que a Terra era o centro e o Sol girava em volta da Terra. E hoje a gente sabe que não é o que acontece, né? Que na verdade os planetas, eles giram aí em torno do Sol. Então, desenvolveu-se também, nesse período do Renascimento científico, um estudo maior sobre a anatomia do corpo humano. Lembra que no vídeo passado eu ainda comentei com vocês que o corpo humano, ele não podia ser profanado, então, no medievo, então não podia se estudar as formas humanas. No Renascimento foi concluído e deu ênfase maior ao fato de estudar a anatomia do corpo humano. A arte renascentista. Então, os pintores, arquitetos, escultores do Renascimento, além de artistas... Espera passar a propaganda? Pronto. Então, além, como eu estava dizendo, né, os pintores, os artistas de forma geral do Renascimento, eles, além de serem artistas, eles possuíam também conhecimentos variados, vários conhecimentos científicos, até porque o homem humanista, o humanismo, ele trouxe isso. O humanista, ele prezava aí pela junção da habilidade e do conhecimento. Com isso, surgiram novas técnicas que foram desenvolvidas por causa desse conhecimento.
Principalmente o conhecimento matemático e o estudo da anatomia, se a gente for falar um pouquinho da arte, ela foi importante para trazer aí essa realidade nas pinturas. As pinturas, vamos falar então aí das pinturas. As primeiras mudanças nas pinturas a gente pode observar de forma clara. Eu mostrei acho que no vídeo de introdução, eu mostrei para vocês a diferença, né, das pinturas medievais e das pinturas renascentistas. Dos pontos, ao contrário dos pintores medievais, os personagens, eles não são apenas religiosos e podem ser representação de pessoas, de objetos também passam a ser representados. E o detalhe principal da arte renascentista é a preocupação em ser o mais próximo da realidade possível. A gente observou isso no vídeo de introdução, lembra? Que eu falei nessa questão que os pintores, eles buscavam aí, ser o mais real possível e hoje até conseguem, né? Existem pinturas que a gente olha e a gente ainda pensa, será que é uma foto ou é uma pintura? De tão próxima à realidade que as pinturas se tornaram. Perspectiva, então. A arte renascentista, ela se diferenciou ainda mais quando a perspectiva ela foi aprimorada. Baseado no cálculo matemático e na geometria, a perspectiva transmite a impressão de profundidade. Olha aí o desenho que eu coloquei para vocês. Não, parece, a gente olhando aqui, parece realmente que essa imagem é uma imagem aí de uma esquina, certo? Mas aí, vamos parar para pensar que esse papel aí, ele é reto. E a gente olhando, a gente não tem uma impressão de uma profundidade na figura. Isso é a perspectiva. E ela foi aprimorando, veio se aprimorando no período renascentista. Os artistas renascentistas que começaram aí a pensar em uma forma de colocar a perspectiva no papel. Gênio renascentista, meu preferido, Leonardo da Vinci. Então, o Leonardo da Vinci, ele nasceu na Itália e ele era, assim, um observador da natureza e transmitia isso na sua arte. Ele é considerado um dos mais importantes artistas do Renascimento. Além de criar várias técnicas de pintura, ele também conhecia engenharia, arquitetura, música, matemática, escultura, anatomia, ou seja, ele desenvolveu a sua potencialidade ao máximo. As suas habilidades elas foram aprimoradas graças à fome de conhecimento que o Leonardo da Vinci tinha. Com a geometria, por exemplo, ele desenvolveu a simetria, que fazia com que as suas esculturas elas tivessem uma expressividade. Os personagens representados por ele nas suas esculturas, elas eram quase que perfeitas por causa dessa expressividade que ele conseguiu através da simetria. A mais importante obra do Da Vinci é a Mona Lisa. De vários quadros desenhados pelo Leonardo, ele é o mais conhecido. Nesse quadro, é possível identificar técnicas dessa época do Renascimento, como o uso da tinta a óleo que foi desenvolvida por ele, e também a riqueza de detalhes. Observem aí o fundo da imagem, cheia de detalhes, coisa que não existia antes. E a aproximação da realidade. O rosto da Mona Lisa, os músculos, o formato da mão dela, então, assim, a roupa que parece estar dobrada. Então, assim, o Leonardo, ele conseguiu chegar a um realismo quase perfeito aí na Mona Lisa. Por isso que ela é tão famosa, ela é tão importante.
como eram então as cidades italianas? Como eu falei já no vídeo, eu acho que no vídeo passado que eu falei sobre isso, que as cidades italianas, outra propaganda, vai dar certo. Pronto, passou. Como eu falei, né, acho que ou foi no primeiro vídeo ou foi no vídeo passado, que as cidades italianas, elas eram cidades-estados, independentes uma das outras. Então, nessas cidades, como elas eram independentes uma das outras, em todas as cidades existiam mercados, igrejas, praças, existiam pessoas ricas, pessoas mais ricas que viviam em residências enormes e que aproveitavam aí das artes ao seu máximo. E nas cidades existiam escolas onde se apreciava a arte e falava sobre a arte, né? Ensinava-se sobre a arte. E havia também muitas formas de diversão em todas nessas cidades. Então, assim, você não precisava ir de uma cidade para outra. Dentro das próprias cidades, já existia uma forma de se sustentar independente umas das outras. Outras regiões da Europa. Algumas regiões aí que se desenvolveram também as artes. Uma delas é Flandres, que hoje é a Bélgica, atualmente é a Bélgica. O comércio dessa região de Flandres tinha uma movimentação muito grande de comerciantes, de mercadores e viajantes, o que impulsionou aí as manifestações artísticas da região. A cidade ela era conhecida pelas suas pinturas. Na França, os franceses se destacaram em diversas manifestações artísticas. Pintura é uma delas, escultura, arquitetura, linguística e poesias. Todas essas habilidades foram desenvolvidas na França. Um outro mais famosinho é a Inglaterra, que ficou marcado pela atuação de músicos e teatrólogos. Teatrólogos, que são as pessoas aí que escrevem peças de teatro, peças teatrais. E o mais famoso dentro da Inglaterra foi William Shakespeare. A gente conhece aí como criador da peça Romeu e Julieta, que é uma das mais importantes, existem outras também do William Shakespeare. Na Espanha, a Espanha ela foi conhecida pelas suas pinturas e esculturas e principalmente por causa do teor religioso. Apesar de serem renascentistas, as esculturas e as pinturas da Espanha, elas ainda tinham aí esse aspecto religioso presente. Nas linguagens, a mais importante obra, ela ficou conhecida no mundo inteiro, que é o Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, com Dom Quixote, ele é conhecido no mundo inteiro e é um artista renascentista. Em Portugal, nós temos aí o Luís de Camões, com os Lusíadas, e em Portugal se destacou também, além da literatura, o teatro, e várias obras foram importantes nesse período aí renascentista dentro de Portugal. Uma das peças mais importantes dentro do teatro é a Barca do Inferno, de Gil Vicente, que ela foi transmitida aí por toda a Europa, e até hoje ainda existem adaptações dessa peça no mundo. Nós estamos falando aí da era do homem moderno, nós estamos na contemporaneidade, nós somos homens contemporâneos. E essas obras, até hoje, elas são vistas pelos homens contemporâneos. Então, galera, chegamos ao fim aí do nosso estudo sobre o Renascimento. Qualquer dúvida, anotem, por favor, e vamos discutir as dúvidas nas nossas lives. Vocês vão fazer a atividade da página
48 até a página 51. Nossa, que tanto de página, professora? Sim, são várias páginas. Na verdade, 48, 49, 50, 51. Não são várias, 4 páginas. Só que tem texto e tem figuras para vocês analisarem. Então, assim, não são 4 páginas, mas são poucas as questões que tem para vocês responderem, tá ok? Então, até a próxima. Anotem todas as suas dúvidas e qualquer coisa pode me procurar, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima.